Meus queridos, estamos dando início a essa aula da nossa revista Betel Dominical, a lição número 5, hoje de uma forma diferente, para que você possa acompanhar cada assunto dessa lição de uma forma mais prática. Justificando a minha ausência esses dias, eu estive viajando e não tive tempo hábil de estar trazendo essa aula. Informando também aos irmãos que em breve nós estaremos tendo aulas físicas na nossa igreja em qual fazemos parte, que é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pelo campo de Carapicuíba, São Paulo, na pessoa do nosso pastor presidente interestadual, pastor Jasson Barreto, segundo Barreto, nosso pastor estadual, pastor Macedo, e o nosso pastor local, ilustre pastor José Filho. Meus queridos, o título dessa lição é o bem contra o mal e os conflitos na calamidade. Texto áureo. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Esther capítulo 4, verso 13. A verdade prática, aquele que cumpre os mandamentos de Deus e fazem sua vontade, alegram o coração do Pai. Objetivos da lição: apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre os perigos de confiar em pessoas erradas e reafirmar que só Deus é o Senhor. Texto de referência: Esther capítulo 13. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, e que pelo não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecia ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem as obras 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Meus queridos, desde já curva sua cabeça, nós estaremos orando. Bendito eterno Deus, poderoso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos esta lição que será dada. Meu Deus, que cada coração, cada vida seja tocada pela Tua palavra, seja cheio do Teu Espírito Santo, que venha aprender e compreender mais de Ti, da mensagem do Teu Evangelho, da mensagem sagrada que o Senhor nos direcionou por intermédio dos Teus profetas, dos homens de Deus e por intermédio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, deixamos aqui as leituras complementares na segunda, terça, quarta, quinta e a sexta. E o sábado está aqui aparecendo na sua tela e os hinos sugeridos, que vocês possam fazer uso desses textos que aparecem aqui na sua tela, nas suas horas mais vagas, e examiná-los para ter uma melhor compreensão. Hino sugerido, hino 46, o 212 e o 225, motivos de oração. Ore para que possamos sempre fugir da aparência do mal. Esboço da lição: um conflito, a loucura de Ramã e uma presença que nos guia. E a conclusão. Meus queridos, agora na introdução, nós vamos começar trazendo o assunto. Nós temos os assuntos, nós temos subsídios do professor, temos algumas coisas que se é interessante passar para nosso querido aluno ouvinte que está conosco nesta manhã. A introdução, meus queridos, ela começa da seguinte forma: o livro de Esther
narra um enfrentamento. Ramã, um homem mau, acusa injustamente, persegue e mente e difama Mardoqueu e o seu povo. Entretanto, veremos mais uma vez que o bem sempre triunfará sobre o mal. Primeiro ponto, o conflito. Ramã tinha consciência de que Mardoqueu jamais se curvaria diante dele, pois sua firmeza demonstrava o seu temor e sua fé a Deus. Agora, para Ramã, era questão de honra a morte não só de Mardoqueu, mas também de todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres. No entanto, para o Senhor, a história teria outro epílogo. Não importa que o inimigo planeje, porque a última resposta vem do Senhor. Cabe ao cristão se abrigar no lugar onde Deus está, Salmos 84, verso 4, e obter proteção de um Deus que pode todas as coisas, Salmos 62, verso 11. Esse início aqui, meus queridos, ele demonstra a proteção que Deus tem para aqueles que são seus servos, para aquele que tem compromisso e tem fidelidade para com Deus. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda em derredor procurando a quem tragar. Porém, a Bíblia também diz que aquele que teme o Senhor, ao redor acampa-se um anjo que os guarda e os livra. Então, devemos acalmar nosso coração, ficar tranquilo, aquietarmos, pois nós temos um dono, e esse nosso dono é nada mais, nada menos do que aquele que tem todo o poder, no qual a sua palavra diz que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, tranquilize-se, deixe tudo nas mãos de Deus, que as demais coisas o seu Deus cuida. Primeiro ponto, a luta contra o mal. Apóstolo Paulo deixa registrado que a nossa luta não é tão simples, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Punir apenas Mardoqueu não lhe daria suficiente alegria. Ele determinou acabar com todos os judeus que se achavam dentro do gigantesco reino persa. Sem dúvida, estava sendo induzido pelo príncipe das trevas, a quem Paulo menciona, cuja intenção é e sempre foi destruir o povo de Deus. Dois. O primeiro ponto e o tópico 2. Não devemos nos prostrar diante do opressor. Ramã, usado pelo diabo, diz ao rei: existe espalhado e dividido entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-los ficar. Notamos aqui uma conversa mentirosa por parte de Ramã. Na verdade, os judeus tinham uma lei própria e diferente de todos os outros povos, porém a única ordem do rei não acatada foi o fato de Mardoqueu não se curvar perante Ramã. Ele se valeu do artifício da mentira e colocou na conta do povo o fato de Mardoqueu não se curvar a ele, dando a entender que todo o povo judeu era um povo insurgente e ameaçador. O primeiro tópico, ele demonstra aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as forças espirituais malignas, contra toda uma força que está por trás de todo um sistema que opera nesse mundo. Todas essas coisas, mortes, guerras, homicídios, latrocínios, crimes, coisas malignas, geralmente todas essas coisas eles têm alguma influência espiritual maligna que influencia as pessoas a cometerem tais coisas. E nisso aí nós devemos orar, tomar cuidado, vigiar, ficar firmes e sóbrios.
O segundo aqui, ele demonstra que o Haman, ele usa de uma estratégia sórdida, falsa e mentirosa para com o rei, dizendo que o povo era rebelde e insurgente. Mas na realidade, o que aconteceu foi que Mardoqueu não se prostrou e nem deu honrarias a Ramã, fazendo exercer o seu livre-arbítrio do direito que ele tinha como ser humano de adorar somente a Deus. Ele não quis se prostrar e Ramã se enfureceu com isso e inventou uma conversa que não falta, sempre vai aparecer pessoas movidas pelo diabo para querer inventar alguma conversa, alguma mentira, inventar uma fofoca, inventar alguma coisa para prejudicar alguém, que tem gente que é desse jeito. Mas o negócio é manter a calma, manter-se sóbrio e orar a Deus. Não orar para Deus destruir aquela pessoa, nem pesar a mão, nem fazer. Mas dizer, Jesus, está isso, eu faço conforme a sua vontade. Tenha misericórdia, que essa pessoa não entende. E até mais coisas Deus trata, irmãos. Deus trata. A Bíblia diz que fazendo isso, orar pelos que perseguem, pelos que maldizem, vai fazer com que aquela pessoa amontoe brasas sobre sua cabeça. O que é que significa isso? Que fazendo isso, Deus começa a tratar a vida daquela pessoa. E a Bíblia diz o quê? Que você ainda tem recompensa de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriar e vos perseguir ao amor de meu nome. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram ante vós. Jesus quem falou, irmãos. Por isso, fique tranquilo, fique firme e deixe o resto nas mãos de Deus. O tópico 3 do primeiro ponto, o perigo de confiar em pessoas erradas. A confiança de Assuero em Ramã era tal que não lhe perguntou mais nada, simplesmente tirou o anel da sua mão e deu a Ramã, dizendo que ficasse com a prata e fizesse com o povo que achasse mais cômodo. Ramã se vestiu de arrogância por ter recebido do rei o salvo-conduto para enunciar um decreto de aniquilamento de todos os judeus. Antes de ter dado tal poder a Ramã, o rei deveria ter mandado averiguar o fato. Devemos pedir a Deus que nossos líderes não ajam por impulso, mas com prudência, porque por suas atitudes o nome do Senhor será glorificado. Mateus capítulo 5, verso 16. O rei era para ter examinado e analisado se aquilo era verdade. Ele não examinou nem analisou. Ele acreditou na conversa do camarada lá e autorizou o extermínio de todo um povo. Todo um povo. Talvez centenas e centenas de pessoas. Todo um povo ia perecer porque o rei não examinou por causa de um coração duro, de um arrogante que buscava glória para si. Porém, não sabia que esse povo que ele planejava intentar o mal para os destruir, tinha um Deus que é sobre todo o povo, sobre toda língua, sobre toda nação, sobre todo reino, no qual a sua palavra diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O texto deixa claro, o salmista olha para a dificuldade e, na sua visão, na sua ótica física normal, ele só está vendo a dificuldade, os montes. Mas pelos seus olhos espirituais e pela confiança que ele tem em Deus e por saber como Deus trata com o ser humano, ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele diz: ó, o meu socorro vem do Senhor, que te fez, monte, que fez o céu, fez as terras, fez tudo aqui que está. Ou seja, essas coisas tudinho aí estão sobre a autoridade de Deus. Meus queridos, dando continuidade, nós vamos passando aqui para o segundo ponto, a loucura de Ramã.
Deificar, segundo o dicionário, significa divinizar, endeusar, se pôr entre deuses. Ramã estava sob uma possessão demoníaca. Ele queria ser cultuado semelhante a um deus. Seu prazer era ver todos se prostrando e se inclinando perante ele. Considerava-se uma divindade, o senhor absoluto dos que o cercavam. Há pessoas que esquecem ou ignoram que Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Isto é o que diz as Escrituras. Não há como dar glória a outra a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso que era a loucura de Ramã. Ramã estava sim deusando, querendo ser Deus e querendo receber glória, honrarias para si. O primeiro tópico do segundo ponto diz assim: Mardoqueu não era guiado pela vista e sim pela fé. Mardoqueu tinha aprendido que Deus ouve nossas orações e se achegarmos diante dele com fé. Sua história nos ensina que temos que crer em Deus insistentemente e confiar na sua palavra. Devemos ser fiéis e reconhecer os feitos do Senhor por nós. Ele passou por uma situação nas quais precisou se manter firme, sem abdicar da fé, mesmo quando parecia que havia tudo sido nocauteado pelo inimigo. Mesmo nas adversidades, Mardoqueu orou, honrou ao Senhor. Voltando aqui para o segundo ponto, a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Um homem perverso como Ramã não pode contemplar coisas boas, pois o seu coração só há maldade e engano. As cartas enviadas pelos mensageiros às províncias do reino do Pérsia mandavam matar todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Que coração perverso! Queria a morte dos judeus pelo simples fato de não ter sido adorado por um membro deste povo. Ramã poderia ter tudo, só não tinha mais importância: a paz. Os ímpios não têm paz, enquanto o justo desfruta da plena paz no amor da palavra de Deus. Só Jesus podemos encontrar a verdadeira paz, pois ele é príncipe da paz. A verdadeira paz só encontramos em Jesus. Um homem perverso como Ramã não pode contemplar coisas boas, pois em seu coração só há maldade e engano. As cartas enviadas pelos mensageiros às províncias do rei da Pérsia mandavam matar todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres em um mesmo dia. Aqui nós vemos aqui a perversidade do coração desse Ramã. Um homem perverso, maligno, que por causa de uma única pessoa, ele queria fazer perecer todo um povo, por causa da perversidade, da maldade daquele homem. Ele queria fazer com que todo um povo viesse perecer, por causa da loucura dele. O rei não examinou, porque tinha uma confiança absurda no homem, e o homem, por causa de uma adoração que ele queria receber, por causa de uma honraria que ele não recebeu da parte de um homem, queria fazer toda uma nação perecer. Por isso, meus queridos que me ouvem, nos assistem nesse momento, devemos manter algumas coisas em segredos. Tem coisas que só quem precisa saber é você e Deus. Confiança é uma coisa, nós devemos confiar. A Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que confia. Em Jeremias, no capítulo 5, verso 7 em diante, se não me falha a memória, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua carne e aparta-se do Senhor. Ele não está dizendo que é proibido você confiar em alguém, não.
Ele está dizendo que se torna maldição a pessoa confiar única e exclusivamente no ser humano, no homem, em vez de ter uma confiança primordial, firmada, em primeiro lugar, em Deus. Ele está dizendo o seguinte, que a pessoa ela torna-se uma maldição na sua vida, ela confiar exclusivamente no homem, confiar nas promessas dos homens, em vez de confiar em primeiro lugar nas promessas que Deus faz. Primeiro é Deus, e segundo o homem ainda você tem que fazer a restrição em quem você vai confiar. Você tem que examinar e selecionar em quem você confia. Meus queridos, o terceiro tópico do segundo ponto: sem Deus o poder conquistado é inútil. Para Ramã não bastava ter sido nomeado por Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele queria que todos se curvassem diante dele em sinal de reverência e de submissão, como consta no livro de Provérbios. Após a sabedoria procede a soberba, procede a ruína, e a altivez de espírito procede a queda. Provérbios 16, verso 18. Ramã se sentia merecedor de maiores poderes já oferecidos pelo soberano. O seu grau de ambição indicava que ele era um homem narcisista clássico. Quando o ambiente se excede, ele é transformado em arrogância e sua propensão em questão de tempo. O orgulho é uma coisa horrível, pois os que cultivam esse sentimento pensam estar acima de tudo e de todos. Porém, as Escrituras Sagradas revelam que Deus exalta e abate. 1 Samuel 2:7. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 2:23. Aqui ele mostra aqui o seguinte, que o poder conquistado sem Deus ele é inútil. Ramã, ele se torna o primeiro-ministro, ele se torna o segundo no reino, ele se torna um homem de relevância e grandes poderes no Império Persa, um império vasto e grandioso. Porém, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, ou seja, a soberba, a arrogância, ela sempre vem acompanhada com a ruína, e a altivez, ela precede a queda, que a pessoa que se exalta, ela precede aquela, ela vai um momento mais cedo ou mais tarde, ela vai ser abatida. Que não venhamos fazer como esse homem fez, que tinha todo o poder, mas ficou com esse sentimento de arrogância, de prepotência, de absolutismo, de grandeza, porque dentre o povo ficou em pé, não quis se prostrar. Por causa disso, o crente ele deve ser manso, humilde, sabendo que toda a glória é para Deus e tudo que acontece é por intermédio de Deus. E mesmo as bênçãos, alguns milagres, algumas coisas que Deus possa nos usar, quem fez foi Deus e não nós. Meus queridos, vamos dar sequência? Nós vamos aqui para o terceiro e último ponto, para nós já encerrarmos essa lição. Uma presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros da sua promessa. Muitos discípulos do Senhor, por acreditarem nessa certeza, se manifestam fiéis, aceitando a própria morte. Precisamos analisar o tempo todo como estamos vivendo como o templo do Espírito Santo, para que não vivamos de forma irreverente. O rei Davi descobriu que a presença de Deus é constante em nossa vida. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, verso 18. Não nós devemos nos acomodar. É o primeiro ponto do terceiro tópico. Primeiro tópico do terceiro ponto. Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Ramã
por todos os judeus. Por isso ele mandou o eunuco do rei dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu ainda faz saber. Quem sabe se que tal tempo para este chegaste a este reino. Ester capítulo 4, verso 14. Com isso, Mardoqueu queria dizer: Deus te colocou aí não apenas para ser esposa de rei, mas te incumbiu de uma missão. Então, não se exima, não tire o corpo fora. Você faz parte do plano de Deus para salvar o seu povo da morte. Busquemos ao Senhor todo o tempo. Salmos 34 e 6. Na certeza de que Ele nos ouve. Salmos 102, verso 2. Aquela moça, para ela chegar na posição de esposa de rei, de uma espécie de rainha, ela foi escolhida por Deus, graciada e tudo mais, mas havia um plano primordial nisso tudo, que nem Mardoqueu sabia, e nem Ester sabia, e ninguém nem imaginava que isso poderia acontecer, que era de ela servir como uma intermediadora para que o rei viesse saber dos planos, viesse saber de todas aquelas coisas que aconteceram, viesse saber que Mardoqueu havia livrado o rei de ser assassinado anteriormente e fosse canal para o livramento de Deus pelo seu povo. Por isso é que é bom mantermos fiéis a Deus, sinceros, íntegros, guardarmos suas palavras e confiarmos no sempre eterno presente amor de Deus, na sua presença e no seu livramento que nos dá todos os dias até quando nós não vemos, mas Deus nos guarda de todo mal. Devemos ser mensageiros da bênção para alguém. Você é uma bênção para alguém? Desde a criação, que o Senhor se revela como abençoador, e ao longo da história humana e das páginas da Bíblia encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênção. Quando Deus convocou Abraão, disse: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim como Abraão, onde quer que você se encontre, tenha certeza de que Deus colocou neste lugar para auxiliar alguém. Ele lhe colocou neste emprego, ou naquela faculdade, ou naquela igreja, ou naquele bairro para você abençoar alguém, assim como ele colocou Ester no palácio para abençoar o seu povo. É momento de produzir frutos dignos, Mateus 3 e 8. Brilhe a vossa luz onde Deus permitir que você esteja, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Mateus 5 e 16. Queridos, aqui ele mostra que Deus nos coloca como canal de bênção. Da nossa boca deve sair palavras de edificação, de carinho, de amor, que demonstrem o cuidado de Deus, tanto com seus filhos como para a humanidade em geral. Sua palavra diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos trazer palavras de conforto, de auxílio, palavras que levantem aquele que está caído, que ajude aquele necessitado e sermos exemplos de luz em meio às trevas. Deus nos coloca em algum trabalho que alguém precisa ouvir alguma coisa, numa faculdade alguém precisa ouvir a coisa, num bairro que nós estamos morando, devemos ser exemplo, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por isso, brilhe e resplandeça o testemunho, a luz divina, assim como o sol brilha. Meus queridos, para nós terminarmos aqui e encerrarmos, devemos causar boa impressão. O que é ser uma bênção? Qual é o caráter da vida de um indivíduo abençoado? Estudando a vida de Ester, temos as respostas sobre essas perguntas. O caráter de Ester era tão dotado das seguintes virtudes: descrição,
obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e humildade. Suas atitudes como serva do Senhor inspiram homens e mulheres nos dias de hoje, pois suas ações foram irrepreensíveis na presença do Senhor. Olhe para suas atitudes e reflita se têm sido agradáveis, ao ponto de causar boa impressão nas pessoas que te cercam e que tens ou têm servido de escândalos para muitos. A reflexão desse assunto, ele demonstra as características que essa moça teve, que Esther teve, que eram virtudes, que ela era discreta, obediente, era uma pessoa de amizade maravilhosa, uma solidez absurda, tinha submissão, era leal e era humilde, mesmo sendo rainha. Ela era discreta, era obediente, ela zelava pelas suas amizades verdadeiras, ela tinha uma solidez, ela tinha submissão ao rei, tinha submissão a Deus, era leal e não se exaltava nem se ensoberbecia. As atitudes do cristão devem ser semelhantes às atitudes dessa mulher. É algo que nós vemos nos frutos do Espírito: paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio. E é coisas que o crente deve ter isso e isso frutificar cada dia mais na sua vida e ser exemplo de um verdadeiro cristão para que as demais pessoas vejam e digam: realmente aquele ali, fulano, fulana, é um servo de Deus. Examine o que você tem sido na presença de Deus. Você tem sido um exemplo de bênção ou tem sido infelizmente, um exemplo de uma pessoa sem compromisso com Deus? Se está na condição de bênção, amém. Melhore-se cada vez mais. Se está na outra condição, mude de vida e se coloque na posição que Jesus quer. A Bíblia diz: continue o santo se santificando e continue o sujo se sujando, pois cedo vem e trago comigo galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não devemos nos acomodar, antes devemos ser mensageiros da bênção para alguém e causar uma boa impressão. Conclusão: diante da guerra entre o bem e o mal, temos um Deus que intercede por nós, fazendo com que descansemos em seus braços. E mesmo que apareçam obstáculos e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais que vencedores. Romanos capítulo 8 e verso 37. Meus queridos, você que esteve conosco até esse momento, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seu lar, seus trabalhos, tudo que está nas suas mãos, que Deus possa abençoar. Vamos dar conclusão a essa escola, vamos orar. Bendito e eterno, maravilhoso Deus. Neste momento eu te peço por cada vida, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada pessoa que chegou aqui, meu Deus, que está ouvindo essa aula. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus trabalhe na sua vida de forma poderosa, que o Senhor venha ajudá-los em tudo, na sua vida física, espiritual, sentimental, financeira, conjugal. Meu Deus, abre porta onde não tem porta, faz maravilha. Meu Deus, que a tua bênção, a tua graça e o teu amor seja cada dia sobre cada vida que ora comigo. Meu Deus, opera um milagre, faz maravilha, cuida da vida dos teus filhos e de quem eles entregam nas tuas mãos. Meu Deus, opera um milagre para que o teu nome seja glorificado. É isso que nós pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like para fortalecer o canal. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Até a próxima.